Fala pessoal, aqui é o Pedro da DN Degrau Nerd e hoje eu vou começar a falar de uma série que eu já assisti 2 episódios, vai ser um duplo hoje, de uma série chamada Duna, a Profecia. Basicamente assim, Duna Profecia é uma série da HBO, produzida no canal Max, que está saindo todo domingo e cara, é uma série que amplia o universo de Duna. Se vocês não conhecem mais ou menos Duna, eu vou dar uma pequena explicação, mas eu já falei sobre o Duna, o primeiro filme de Duna e a segunda parte do filme de Duna. E também dei algumas curiosidades, falei sobre o autor e tudo mais. Nesse aqui eu vou só falar um pouco da história para dar uma base, uma estruturação para vocês entenderem a série. Duna basicamente é um filme de ficção científica, um dos maiores filmes que nós vimos. O autor, estou passando ele aqui para vocês verem. E, cara, basicamente o que acontece? A humanidade passou por uma guerra tecnológica. A humanidade criou a inteligência artificial e com a inteligência artificial ela teve vida própria e começou a dominar a humanidade. Aí você pensa, então isso é uma coisa do Exterminador do Futuro. Por enquanto, sim. A humanidade conseguiu ganhar das máquinas. Após isso, a humanidade baniu qualquer coisa que tivesse inteligência artificial. Ela não baniu toda a tecnologia, mas uma boa parte. Sabendo disso, a humanidade tinha que manter as suas naves, porque a humanidade começou a colonizar com a ajuda das máquinas, que aconteceu um grande czar, como eles chamam, tecnológico. Eles tiveram que criar um novo combustível para fazer isso. E em um planeta chamado Araque, eles encontraram um planeta deserto, onde tinha uma coisa chamada especiaria. A especiaria era a fonte de energia. Quem tem a especiaria tem o controle. E a humanidade, por causa disso, de passar muitos anos, começou a voltar ao período medieval. Então as armas da humanidade deixaram de ser armas lasers, metralhadoras e tudo mais. Passaram a ser só mísseis e armas brancas, né? Como facas, espadas, escudos e tudo mais. Mas ainda com a tecnologia, tanto que eles falam que eles têm até um escudo protetor, que a única coisa que consegue penetrar isso é uma espada ou uma arma laminada, no caso. O que acontece nessa história? Essa parte que eu contei para vocês tem na série. É um pequeno resumo da série. E a história se passa 10 mil anos antes dos filmes. Então, assim, se você quer ver essa série, começar a ver essa série e depois passar para os filmes, você pode fazer isso, que não tem problema nenhum. O que acontece depois disso aí? Após esse acontecimento, nós vemos uma quantidade de um cover de mulheres nesse universo, que é basicamente um cover de umas bruxas que conseguiram manifestar um tipo de poder absorvendo a especiaria. A especiaria, como a gente sabe. E a gente percebe que uma dessas mulheres que participou dessa guerra, a Madre, ela criou esse cover para proteger essas mulheres. Ela criou esse cover e no leito de morte dela, nesse período de tempo, ela criou um plano de criar geneticamente o ser perfeito, juntando genética de várias gerações, de vários seres no caso. Isso eu já estou falando da série mesmo. Ela aproveitou para fazer isso, mas ela faleceu. E ela quis passar esse legado dela para uma das alunas dela, que ela acreditava que essa aluna era a escolhida que seguiria o caminho dela, e tinha uma aluna que não aceitava porque via essa coisa de genética errada pela Madre. Essas duas têm uma discussão e ela iria destruir o projeto da Madre, só que o problema é que essa aluna que ela escolheu usa um poder Jedi, usa um controle. Enfia na sua garganta! Quando isso acontece, a gente passa 30 anos no futuro, nesse caso. E aí a gente começa a ver, basicamente, uma boa parte desse episódio é mostrando o treinamento dessas meninas, como elas aprendem a mentir, a manipular, a conhecer os movimentos das pessoas, a conhecer isso. Por quê? Depois disso ela conseguiu infiltrar muito bem essas
bruxas, que são basicamente quase umas freiras, né, basicamente, em vários territórios do Império. A uma das, como se dividiu em casas, ela se divide em casas e tem um imperador. Ela conseguiu introduzir nas casas mais poderosas que ela podia essas coisas para manipulação do jeito que ela queria. As bruxas dessa realidade, não são boas. Elas não são boas, já vamos pensando nisso. Por causa desse objetivo, elas vão fazer de tudo para poder chegar nesse ponto. O ponto é qual? Chegar no ponto a gente vê da história do Duna, é o Atreio. Depois a gente vai para esse reino, para o imperador, aonde está fazendo negócios com um homem para ele ter mais frotas na nave, porque o povo que vive no planeta Arrakis, que são os Fremen, que é um povo que vive no deserto. Eles não querem esse povo ali, eles não querem esses caras ali, então eles estão destruindo e tudo mais disso. E para ajudar isso, ele faz acordo com outra casa forte, fazendo uma aliança entre seu filho, que basicamente tem 9 anos, e sua filha, que tem basicamente, eu acho que 20 e poucos anos. É um casamento, eles fazem isso, e ele daria diversas naves para eles para fazerem isso. E pelo cálculo da matriz, dessa líder, ela falaria bem que esse casamento vai juntar o que a gente precisa. Só que ela não contava com uma coisa, com um guerreiro que sobreviveu ao último ataque que teve disso. E o que aconteceu com ele, Pedro? Basicamente, no planeta do deserto existe uma minhoca gigante que ela devora literalmente tudo que os caras constroem, naves, barcos, por qualquer vibração que você faça, ela faz isso. E ele foi engolido por uma delas, por algum milagre, ele sobreviveu e ele ganhou poderes nesse momento. Tanto que o final desse episódio, do primeiro episódio, isso tudo acontece no primeiro episódio, porque ainda tem mais desenvolvimento com a princesa, e eu volto nesse ponto. O primeiro episódio é ele matando o garoto mentalmente. Não! Para, por favor! Isso dói! Para com isso, para! E por que eu volto para a princesa agora? Porque a princesa também iria se tornar uma dessas bruxas. No caso, eu estou chamando de bruxas, mas elas têm um nome específico, elas são mesmo. E a companheira, que era a treinadora dela, que ficava ao lado dessa garota, que ela criou um laço de amizade, morre do mesmo jeito. Ao segundo episódio, aonde já rolou no primeiro episódio esse casamento, e esse garoto morre e a menina morre. Aí vai para o segundo episódio agora. O segundo episódio é basicamente o quê? Esse episódio tem, não dizer mais de ação, porque a série ainda não teve os momentos picos de ação, mas tem várias revelações. Esse cara, ele é preso porque ele confessa que matou sim o garoto, então eles prendem ele e o pai fica puto, porque ele quer saber quem fez isso com o filho dele. Rola uma cena bem sexual, avisando isso, a série é 18 anos, rola uma cena bem sexual entre o príncipe e a princesa daquele reino. Eles chegam a fazer e mostra isso. E ele, sem querer, no momento lá, eles fazendo coisa e absorvendo a especiaria, ele confessa tudo sobre o que aconteceu. O pai dele é o expor, porque o garoto não deveria ter feito isso, mas acaba o cara chegando liso e falando: olha, eu ainda tenho 200 não sei quantas naves lá em cima que eles estão no meu comando. E o pai fica com isso. A madre, por ela perceber esse problema, ela vai até o imperador e tenta de algum jeito manipular o imperador, falando sobre isso, falando sobre sobre essa manipulação que a gente vê e sobre esse cara tá manipulando ele. Ela ela vai até o local para fazer um julgamento lá do cara, né? E os dois debatem e tal, acontece isso, até o momento que a esposa do cara, ele vai até lá, a esposa desse imperador, e fala assim: ó, eu posso, você fez aquilo. Ele fala assim: eu posso, mas você trabalha para quem?
Ela fala, eu trabalho pro Deus tal, mas eu ainda trabalho pro rei, vocês ainda são meus superiores. Se vocês quiserem, eu posso provocar prazer e eu posso provocar dor. Vocês podem fazer isso. O que ele faz? Porque o cara ainda estava muito puto por causa disso, por causa da coisa, e o cara iria desfazer o negócio. Então, o que o cara pede para ele fazer o que ele fez com o filho dele, no cara, o cara se torce e tal, a cena é muito pesada, e o cara decide ficar pedindo perdão, e provavelmente esse cara ou vai voltar em algum momento, ou acabou para ele. E a gente vê basicamente isso. Agora eu vou deixar a cena final, porque é muito boa, mas agora eu vou voltar para a princesa. Nesse momento a princesa está descontrolada, e uma das amigas da Madre, que foi apresentada no outro episódio, ela pega a sua melhor pupila que ela tem para se conectar com a primeira Madre. A primeira lá. Por quê? Porque quando as Bene Gesserit, as bruxas, passam por um ritual de absorver a essência, né, a especiaria por completo, elas passam por uma transição mental e elas vão para o mundo espiritual onde todas a linhagem genética dela passou. E eles botaram na cabeça da garota que ela era uma neta da primeira Madre. Cara, ela passa por um momento de coisa, mas tem um pequeno problema. Ela morre. Porque a velha fala, ela dá informação, então vocês vieram fazer isso. E foi assim que convenceram você aqui. Ela trava a mulher e acaba com a garota ali. A mente dela, o corpo continua, mas acabou tudo, não dá mais para salvar. Tanto que ela larga no finalzinho um osso que tem. E, cara, a cena é brutal, sabe? É tudo... É muito bizarro. Aí a gente volta pro último momento, onde essa Madre tá indo ver uma das espiãs, porque na história existe uma força, um grupo revolucionário dentro da cidade que quer dar um golpe. Tanto que um dos personagens que tem nesse grupo são os Atreios, que provavelmente é importante, muito importante esse garoto, porque a herança dele, o sangue dele, provavelmente vai se juntar e vai virar o Atreio lá da frente, lá do filme. Ele é o antepassado do passado. Então, assim, ela fala, você tem que dar os nomes, ela acaba dando o nome de uma pessoa específica e tal. Quando ela chega para falar o rei, para falar sobre esses núcleos, né, que estão atacando o reino, o cara tá lá, ele já tá solto. Aí é o melhor momento, que eles começam a conversar e ela fala, você acha que eu sou perigosa, não sei o quê? Ela usa a voz, bum! Aí ela fala, pega a faca, o cara pega a faca, bote no pescoço. Aí ela enfia na faca no pescoço. E o cara, ela fala de novo, o cara vai, ele dá um leve sorrisinho, tira, bota assim e fala, você não é tão poderosa assim. E a mulher sai e termina o episódio, cara. Caramba, é muito maneiro isso, cara. Porque, assim, você via que a mulher era poderosa. Só que aí deu um 360, é muito maneiro isso. Os finais são muito bons. Eles dão... Aí você fala, pô, eu quero ver o próximo episódio. Gente, se esse vídeo der muito certo, eu trago os outros episódios certinhos, entendeu? Certinho. Eu trouxe esses dois porque eu demorei um pouquinho para falar, mas eu adorei essa série. Agora, nesse ponto, eu já dei spoiler nas partes todas. Eu vou avisar antes de começar. Eu vou botar uma parte lá na frente de spoiler, gente. Fique de boa. E outra coisa, o nível da série tá em nível, cara, absurdo. Não tá tão incrível como o filme, mas é um nível absurdo mesmo. A pontuação de notas dele, tanto no Rotten e outros, tá muito elevado. Os críticos deram quase 60 e o público também está acompanhando. E tem uma série que pode hypar igual o Pinguim, no meu nível. E assim, é uma série muito boa em qualidade. Eu espero que dê certo. Então, gente, como já falei, se vocês quiserem conhecer mais, vejam a gente por essa série, ou próprio assista essa série, depois veja o vídeo para vocês entenderem. E também veja a análise do Duna 1 e do Duna 2. Provavelmente eu vou falar do Duna de 1900 e pouco. Ele tem umas diferenças, mas eu vou aproveitar para fazer isso. Se puder, compartilha, manda para seus amigos, se inscreve no canal,
aperta o sininho, comenta aqui embaixo se vocês gostaram, comenta se vocês querem que eu fale mais da série também, dê sua opinião quem assistiu a série, se gostou ou não, se te surpreendeu no caso, entendeu? Então, gente, até mais e valeu!